a possibilidade para quem tem necessidade, ela não passa em branco. As pessoas que têm mais dificuldade de encontrar sentido na vida na Europa, segundo estudos, pesquisas de Elizabeth Lucas e sua própria experiência clínica, as mulheres jovens e ricas. As pessoas que mais têm possibilidades são as pessoas que têm mais dificuldade de encontrar sentido na vida. Eu fui aluno, jovens, do professor Odone José de Quadros. Foi coordenador do curso de filosofia e foi nosso diretor no então Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. O professor Odone é professor dessas coisas desgraçadas que eu sou. Eu sou de filosofia, ética e cidadania, deve ter sido professor de religião. Jovens, professor de filosofia, professor de religião, eles são como aquele garçom na churrascaria que vem com 3 espetos. Coelho, codorna e mareco. Ninguém quer, velho. Então ele tem que se virar. Ele normalmente é o garçom mais simpático. Vocês já viram o garçom da picanha? Normalmente é cara de psico. Ele vem, né? Picanha! E tu fica com medo de passar aquele negócio no teu pescoço, né? O facão. Aí um dia, estava numa escola de ensino médio, por aí, e o professor de biologia, na sala dos professores, resolveu tirar uma ondinha com a cara dele. Abriu o livrinho de biologia que jazia ali pela frente e disse: meu filho, para com esse negócio aí, sentido da vida, valor da vida, dignidade da vida e da pessoa humana. Eu vou te ensinar o que é vida. Aí abriu o livrinho no sumário, começou a ler para o professor. Aminoácidos, proteínas, ribossomos, mitocôndrias, outras organelas, DNA, RNA. Jovens, isso comicha um professor de formação humanística, desde o cabelo até a unha do pé. O professor resolveu não dizer nada. Como diz o ditado popular, nada como um dia depois do outro. Ou como diz o outro ditado popular, a língua é o chicote de outra parte do corpo que no momento não me ocorre. Ele chegou na sala dos professores, estava o colega, professor de biologia, macambúzio, sorumbático, taciturno, melancólico, entediado, entristecido, ensimesmado, lentificado, caidaço, prostrado. E aí o professor disse para ele: fulano, o que houve? E o cara com aquela sensação de profundo vazio, aquela enorme nhaca existencial. E ele não sabe, ela é indizível, ela é inefável, ela é inenarrável, mas ela é facilmente percebível. E aí o professor pergunta para ele: está com problema de saúde? Ele responde: não, saúde está bem. Problema de dinheiro há muitos anos? Não, dinheiro está bem. Algum problema com a fulana? Não, a fulana está bem. Ele diz: algum problema com os flaninho nele? Não, os flaninho também estão bem. Aí o professor toma o livro do seu colega biólogo, abre no sumário e diz para ele: fulano, será algum problema em teus aminoácidos, proteínas, ribossomos, mitocôndrias, outras organelas, DNA, RNA? E o professor, jovens, teve que sentar em cima do seu reducionismo. A vida não pode ser reduzida a um processo de oxidação e de combustão.
Ela é muito, 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 muito mais do que isso. Às vezes eu chego para dar palestra em algum lugar, está lá, sentido da vida, professor Luciano. Eu digo, o que as pessoas devem pensar quando elas enxergam isso? Se não tem a foto do atleta, então, eles devem esperar alguém que venha de barba, óculos redondo, roupas laranjas de voal, dizer qual o sentido. Vocês estão sentindo que eu não vou fazer nada disso aqui, galera. Eu estou mais para aqueles que ensinam a empreender, que não tem empreendimento nenhum, né? O único empreendimento que eles têm é ensinar os outros a empreender. Aí que diz tiozinho de gravata, aí vai dizer, né, velho? Tá louco. Esta tarefa, jovens, de descobrir, buscar e descobrir um sentido, é uma tarefa personalíssima e intransferível, indelegável. Nós podemos transferir na nossa vida muitas coisas, mas nós não podemos delegar esta tarefa de buscar e encontrar um sentido. Cedo ou tarde a gente se confronta com a situação de que um vaziozinho nos pega e aí nós somos chamados a dirigir a vontade de sentido para fora de nós, para realizar um valor criador que uma vez realizado enche nossa vida de sentido. Nós temos que estar atentos, jovens, às inúmeras boas experiências que a vida nos concede. A convivência com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama. A experiência da filosofia de buscar o verdadeiro, o bom e o belo. A experiência da música. A experiência da arte. A experiência do belo. Muitas vezes, nós não vivemos a nossa vida com intensidade em cada momento, porque a gente sempre está esperando a próxima etapa. Às vezes nós estamos no ensino fundamental e queremos que chegue logo o ensino médio. No ensino médio a gente quer logo que chegue à faculdade, na faculdade a gente quer logo ir para o estágio, a gente quer logo se formar, a gente quer logo começar a trabalhar e daqui a pouco a vida passou e a gente não viveu. O professor Clóvis de Barros Filho fala isso no livro A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. É importante que a gente viva com intensidade cada momento da nossa vida. E a terceira forma de encontrar sentido na vida, jovens, que eu disse que ia ficar para a finaleira, é como a gente se coloca diante do sofrimento inevitável. Nós falamos no início na felicidade, no sucesso e no prazer. Faz parte do projeto de vida de todos nós. Se eu pegar aí o caderninho, não esse aqui, pegar aí o livrinho do projeto de vida, eu vou achar lá no índice de assuntos, felicidade, prazer e sucesso. Vou subindo um pouquinho e não vou achar sofrimento. Por quê? Porque ele não faz parte do projeto de vida de nenhum de nós. Eu sempre tenho medo desse momento que alguém diga da minha, faz professor, depois a gente vai conversar, vamos ali no bar, tu divide um Doritos com a gente, né? E eu te encaminho para uma psicoterapia focada, porque masoquismo precisa de tratamento. Não se trata disso. Querer sofrer é masoquismo. Mas eu lamento informar, jovens, que a vida não é um moranguinho e que o sofrimento fará parte dela. Eu vou falar agora tudo no diminutivo para ver se fica um pouco melhor. O sofrimentinho, jovenzinhos, fará partezinha da nossa vidinha. Pequenininho, médiozinho, grandinho, bem grandinho às vezes. Lamento. É minha obrigação docente instruir a juventude sobre a verdade da vida. Quando nós estamos diante do sofrimento inevitável, jovens, aquilo que o mundo está nos oferecendo não é legal. Então está difícil de realizar um valor
vivencial ou experiencial. Muitas vezes nós não temos nem força para dirigir a vontade de sentido para fora de nós. Se nós fizermos isso, ou melhor, a gente não tem nem força para fazer isso. Mas a gente tem ainda, segundo Frankl, a possibilidade de realizar um valor atitudinal. De ter uma atitude última diante da vida. A partir da segunda edição, consta na contracapa um item que diz assim, um excerto que diz o seguinte: Dostoiévski afirmou certa vez: temos somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Essas palavras ficavam passando pela cabeça da gente muitas vezes quando se ficava conhecendo aquelas pessoas cujo comportamento no campo de concentração, cujo sofrimento e morte testemunham essa liberdade interior última do ser humano, a qual não se pode perder. Sem dúvida, elas poderiam dizer que foram dignas dos seus tormentos. Elas provaram que inerente ao sofrimento há uma conquista que é uma conquista interior. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, permite-lhe até o último suspiro configurar a sua vida de modo que tenha sentido. Pois não somente uma vida ativa tem sentido, se é que a vida tem sentido, o sofrimento necessariamente o terá. Jovens, quando eu estou falando neste tema para os meus alunos aqui na PUC, eu tenho presente sempre o contraste existente entre a universidade e o Hospital São Lucas. Aqui, na universidade, nós estamos no lado erótico. Eros é o princípio de vida, que Freud, muito bem, pirateou dos gregos. Todos nós somos piratas de ideias, já dizia o velho professor Ullmann. A gente atravessa aquela pinguelinha aérea que a universidade construiu e vai lá no Hospital São Lucas. E lá no Hospital São Lucas, a gente se dá de cara com o lado tanático da universidade. Thanatos é o princípio de morte. Não obstante, jovens, a luta diuturna pela vida que existe no hospital. Quando eu falo disso, a primeira coisa que ocorre aos alunos é que eu estou propondo uma teoria. Né? Teoria é a coisa predileta de professores de filosofia. Né? Os professores de filosofia, eles gostam de citar Kurt Lewin, aquele psicólogo dos grupos, que diz nada mais prático do que uma boa teoria. Mas, na verdade, aqui eu estou falando de uma experiência vivida. Quando eu tinha 19 anos e eu era estudante de teologia do terceiro ano, a gente faz coisas estranhas quando a gente é jovem, né? Já falei antes, e velho pior ainda. Eu disse para o meu colega, disse para o Jesus Hortal, que é o nosso professor de Direito Canônico, que eu vou ali ver meu pai e já venho. Eu fui lá, as coisas se complicaram, ainda fui por aquela pinguelinha que hoje está desativada ali, interditada. As coisas se complicaram e meu pai faleceu. Eu fiquei sabendo 20 anos depois que aquela cirurgia levava 85% das pessoas a óbito. Isso é uma coisa interessante da área da saúde. Na área da saúde as pessoas não morrem, elas evoluem a óbito. É interessante a negação que a nossa sociedade tem da morte, né? Onde é que está o paciente? Está aqui, meu filho. Evoluiu a óbito, senhor. Ah, beleza, evoluiu a óbito. Né? Morte, é interessante como a nossa sociedade trata a morte. Hoje a gente vai fazer qualquer procedimento, precisa assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Felizmente a gente cresceu em muitas áreas eticamente.
13 anos depois, eu fiz o mesmo caminho, disse para o nosso secretário, vou ali ver a minha avó e já volto, qualquer coisa, me chama. A minha avó estava no Instituto de Geriatria e Gerontologia, internada com um tumor de tamanho de uma laranja no estômago. É interessante como se usa a adjetivação na área da saúde, né? Ah, está com um tumor importante. Eu digo, importante para o senhor, doutor, para mim isso é uma porcaria, né? Mas enfim, os adjetivos são interessantemente utilizados. Quando eu cheguei lá, a pessoa que a cuidava disse, Luciano, vai rápido, porque eu acho que ela só está te esperando. E quando eu cheguei lá, ela se despediu em 1 hora da vida. Um dia antes desse dia do falecimento, tem aquela conversa de hospital, estou muito amarela, não está nada amarela, até tu conseguiste comer a dieta, estou vendo que tu, estou até mais gordinha, consegui engolir a dieta e tal, tarará. E aí, velho, preparada para sábado, a gente fica muitos dias no hospital, a gente perde um pouco o andamento dos dias, né? Ué, guri, que tem sábado? Eu digo, ué, teu time. Ela torce para um time da cidade, que tem o nome da cidade, chama-se Porto Alegrense, um time que teve 2 vezes na Série B. E aí, eu disse, teu time, Porto Alegrense, vai tomar um totó do Palmeiras. Aí ela dá uma pigarreadinha e diz aquilo que muitos de vocês gostariam de me dizer nesse momento, mas que felizmente não lhes parece oportuno. A minha avó era uma velha italiana do norte da Itália, minha avó de criação, Reolon. Os italianos vêm com um defeito de fábrica, que eles vêm com o superego desativado para controle de palavras, e então ela tasca ali, vai pra puta que te pariu, guri. Jovens, é o penúltimo dia de vida, cheia de elan vital, cheia de vontade de viver, cheia de tesão pela vida. Eu gostaria de esclarecer que nesses 13 anos eu visitei doentes por atacado no São Lucas e essas pessoas não evoluíram a óbito. Ficou claro para todo mundo isso? Porque eu não esclareci isso e um dia no final da palestra, um aluno chegou, era um convidado, ele chegou e disse assim, professor, gostaria de agradecer aí, gostei das paradas que o senhor falou, gostei da sua cara, gostei de tudo aí, velho. Agora sim, velho, se eu baixar o São Lucas, não me aparece lá. Mas, cara, eu não sou o anjo da morte, velho. Ficou claro isso, claríssimo. Obrigado. Tem horas que a gente vai visitar um doente, jovens, e ele parece que nos leva para a cova junto com eles. É o sofrimento sem sentido. E tem horas que a gente vai visitar um doente e ele agarrado a um fiozinho de vida parece tecer uma ode de amor à vida. E a gente sai dali pensando o que eu estou fazendo da minha vida, do que eu estou me queixando. Quando chega na hora da encomendação da minha avó, eu noto que a minha mãe não está presente. E ela não foi avisada, porque ela havia feito uma cirurgia no coração. E eu pensei, ela não vai gostar nada disso. E efetivamente ela não gostou nada disso. E aí eu combinei com ela o seguinte, tu queres então que qualquer morte que nos diga respeito, eu te diga sim. Então está combinado, qualquer morte que disser respeito à nossa família, exceto a minha, eu vou te contar. Jovens, a gente não tem ideia de como a gente pode fazer uma promessa desgraçada. Eu tive que dizer para minha mãe que morreu uma irmã mais nova dela, 10 anos. Uma irmã mais nova, 10 anos no século XX, é aquela irmã que é tua filha. Que tu dá banho, que tu penteia cabelo, que tu dá beijinho, que tu dá lepau, século XX. Que tu leva para o colégio, que não sei o que, não sei o que lá. Eu tive que dizer para minha mãe que o irmão mais velho dela, um sujeito belíssimo, um cara retíssimo, de um coração gigantesco,
torcedor de time que vai mais de uma vez para a segunda divisão, mas um baita de um ser humano. E tive que contar para minha mãe que meu irmão mais novo, com 39 anos, embarcou numa aeronave aqui no aeroporto Salgado Filho, e essa aeronave não aterrissou em Congonhas. Ela explodiu contra um depósito de uma empresa do mesmo grupo. Até a meia-noite, ninguém disse palavra, e à meia-noite o governador de São Paulo disse que tinha consultado uns técnicos e que não havia sobreviventes, porque a temperatura no interior da aeronave chegava a 1000 graus Celsius. A essas alturas, por orientação do cardiologista, eu já havia sedado a minha mãe, e no outro dia de manhã eu fui cumprir a minha promessa desgraçada, de dizer para ela que o Fernando estava no voo e que não havia sobreviventes. Ela aguentou no osso do peito 5 dias de velório sem corpo, e no domingo que sucedeu o acidente, que foi numa terça-feira, ela teve um extenso acidente vascular cerebral. E aí ela resistiu por 17 dias, ao final dos quais ela faleceu. A gente teve entre 22 dias 2 mortes e entre 14 dias 2 enterros. E aí, jovens, eu me perguntava há quanto tempo eu trabalho com os meus alunos Viktor Frankl? Há quanto tempo eu reflito e provoco os meus alunos a pensarem no sentido de suas vidas, no sentido de seu trabalho, no sentido do amor, no sentido da arte, no sentido das relações humanas, no sentido do sofrimento humano. E aí, jovens, eu me vejo na contingência de ter que aprender aquilo que eu ensino. Na Igreja Católica existe um rito, antes do sujeito se tornar padre, que se chama diaconato. Tem um determinado momento da cerimônia que o bispo entrega o evangelho para ele. Eu quero dizer só as 2 últimas frases, mas eu só sei se eu disser tudo. Ele entrega o evangelho para o ordinando, para o sujeito que está sendo ordenado, e diz: recebe o livro do qual foste constituído mensageiro, transforma em fé viva aquilo que lês, ensina o que crês e procura realizar o que ensinas. Ensina o que crês e procura realizar o que ensinas. Talvez em algumas áreas isso não seja possível. Eu acho que em educação isso é imprescindível. Em filosofia e em ética isso é necessário. Em psicologia isso é necessário. Eu ensinar aquilo que eu acredito e procurar realizar aquilo que eu ensino. Mais do que isso, muitas vezes nós somos instados a aprender aquilo que a gente ensina. Terceira forma de encontrar sentido na vida: quando eu não tenho força para dirigir a vontade para fora de mim, para realizar um valor criador, aquilo que o mundo me está propondo também não é legal, está nas minhas mãos. Não podendo mudar a realidade que me circunda, está nas minhas mãos mudar a mim mesmo. Cedo ou tarde a gente vai estar confrontado com uma dessas situações, jovens. Quando o rio Guaíba engole o sol e emerge de nós aquele gigantesco vazio existencial, sempre tem um aluno de geografia na plateia para dizer: não é rio Guaíba, professor, é lago. Velho, todo mundo sabe que o nome do acidente geográfico é lago ou rio Guaíba.
o lago ou estuário, mas o nome próprio, legislação de Porto Alegre, Lago Rio Guaíba, ok? Aliás, jovens, o poeta não está nem se o sistema é geocêntrico ou heliocêntrico. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. Quando o Rio Guaíba engole o sol e a gente sente esse vazio, a gente pode construir valores criativos que deem sentido para a nossa vida. Viver a vida que vale a pena ser vivida e, diante do sofrimento inevitável, mudar a nós mesmos. Um escultor israelense chamado Bacon, o sobrenome. O nome é Yehuda ou Yehudá, eu não sei direito. Ele foi menino para o campo de concentração. E depois que ele cresceu, ele dizia, eu quero escrever, porque eu quero que as pessoas se tornem melhores. E para a enorme decepção dele, não só as pessoas não se tornaram melhores, como elas nem se importaram. E ele diz, mas eu descobri o sentido do sofrimento. O sofrimento tem sentido quando, ao sofrê-lo, tu te tornas uma pessoa melhor. E isso está ao alcance de todo mundo. Jovens, nós começamos com, ou deveríamos ter começado com Kid de Abelha. Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? E nós vamos terminar com Friedrich Nietzsche. Nietzsche, jovens, tem uma frase que poderia ser o resumo da vida e da obra de Viktor Frankl. Quando se tem um porquê viver, pode-se suportar quase qualquer como viver. Nós começamos com Kid de Abelha. Este é só o começo do fim da nossa vida. Deixa chegar o sonho. Prepara uma avenida que a gente vai passar. Conversa de botas batidas, los hermanos. Ou então, jovens, terminamos com o vencedor. Junto as mãos ao meu redor, faço o melhor que sou capaz, só para viver em paz. Era isso. Muito obrigado.